Wesley, como é que você acha que o torcedor do Flamengo encara esse jogo de Copa do Brasil? O que é que tem sendo dito aí no Rio? Bom, em relação ao jogo em si, eu só queria criar uma linha no que o Jacques estava falando, e aí eu já vou responder essa sua pergunta, que é sobre o Bahia talvez estiver pensando no empate. Eu acho que hoje, particularmente falando, o Bahia ele mostra um futebol que deixa uma dúvida em todos os times, em todas as equipes do Brasil, sobre vencer jogos, mesmo jogando em casa. E no jogo do primeiro turno, como muito bem vocês acabaram falando lá, o Rezende acabou dando um mole, né? Acabou dando uma vacilada. E aí o Flamengo, numa bola aérea ali, no último lance praticamente da partida, decide o jogo e ganha de 1-0. Só que o Bahia foi muito bem nessa partida. Assim como em outras partidas, eu acho que o Bahia também foi muito bem. Só que, na minha humilde opinião, o que falta do Bahia é a finalização no gol. Mas não é chutar por chutar. Não é que a rapaziada acha que não. Abre e chuta. Não. É finalizar bem. Acredito que o Rogério deva treinar isso nos treinos. O Everton hoje, ele já não é mais aquele cara. Já tem, desde a época do Flamengo, ele não era aquele cara daquela finalização forte. Mas o Bahia vai precisar finalizar de fora da área. O Bahia consegue chegar. Chegar o Bahia consegue, ponto. O Bahia precisa finalizar, melhorar essa questão da finalização. E a partir daí eu acho que o Bahia pode ter um jogo de não só pensar em pênaltis não, tá? Acho que o Bahia possa ter condições a partir daí de conseguir um placar normal e justo dentro dos parâmetros para que passe de fase. Porém, do outro lado vai ter um Flamengo aí com mexidas, alterações, o goleiro que nem todo mundo quer, mas o goleiro que deixou boas expectativas e boas esperanças ao torcedor quando solicitado, que é o caso do Matheus Cunha. E o Flamengo para amanhã, a gente está falando aqui no Rio, né? Que é um jogo em que o Flamengo ele tá desfalcado, né? Sem o seu principal jogador, a gente não sei vocês aí, e até para continuar, queria perguntar a vocês se vocês também consideram o Pedro hoje, atualmente, o melhor jogador do Flamengo. E a partir daí, claro que tem o De La Cruz, o Arrascaeta, mas, assim, tudo bem, esses caras servem o Pedro. Mas na hora de garantir resultados, o Pedro está sempre aparecendo. E não só para os resultados, ele também aparece muito para o jogo. O que aumenta o nível de dificuldade do adversário ainda mais. Pelo Pedro ser um cara alto, de área, mas que tem uma facilidade absurda em sair para o jogo. Pelo menos aqui no Brasil, ele consegue fazer esse tipo de jogada. Lá fora, eu já não sei, já são outros 500. Bom, eu quero perguntar a você, desculpa, Jax. Eu quero perguntar a você, além de La Cruz, para esse jogo, quais são os desfalques do Flamengo? Bom, em relação aos desfalques, eles estão fazendo um pouco de mistério, né? Porque tem a situação do Pedro, que a gente já sabe que está fora, e os outros eles fizeram um mistériozinho, enrolando. O Gabriel treinou. Em relação ao Arrascaeta, tanto o Gabriel quanto o Arrascaeta são jogadores que podem ter sim uma minutagem para esse jogo. A expectativa inicial era de que eles não conseguissem ser os titulares, até questão de lesão, entre outras coisas. Só que no final da tarde aí acabou saindo uma informação de que o Arrascaeta sim vai ser titular. Minha humilde opinião, tá? Humilde opinião minha. Não vejo necessidade para isso. O Flamengo tem um resultado, entendeu? Não que despreze o Bahia. Não precisa do Arrascaeta para ganhar do Bahia. Não, precisa estar completo para ganhar do Bahia hoje. Senão você acaba se colocando em maus lençóis. Mas o fato de ele estar voltando de lesão e com certeza o Bahia não vai fazer um jogo lento no Maracanã porque precisa do resultado. Eu acho que é um jogo um pouco arriscado para o Arrascaeta que está voltando de lesão. E ele é um cara que volta e meia tem problema no pubis, coxa, volta e meia ele tem essas lesões aí. Não é uma lesão que estoura, mas é um tipo de lesão que tira ele 1 mês e meio, 1 mês, 20 dias, enfim. Mas para esse jogo, primeiramente, falando de torcida, expectativa de mais de 60 mil pessoas, tá? Para esse jogo nessa quinta-feira. E o Flamengo que pode ser titular, a provável escalação, tá? Antes que vocês venham me xingar depois, caso seja alterada,
Nós temos aí Matheus Cunha no gol, Varela e Wesley. Ainda há uma dúvida, mas aparentemente será o Varela. Na minha humilde opinião, provavelmente vai ser o Varela. Um dos motivos. Se o Flamengo dependesse de atacar, eu acho que o Wesley seria titular, porque ele é um jogador mais ofensivo, é um jogador mais incisivo na frente. O Varela é um cara mais cauteloso, e para um Flamengo que, com o Tite e na era Tite, quando estar ganhando, joga em cima do resultado. Não é um Flamengo que joga para atacar o tempo inteiro e para ganhar dos jogos de 2, 3-0. É um Flamengo que joga ali, ó, na risca, em cima do resultado. E que, por causa disso, em alguns jogos acabou sofrendo por algumas situações aí. Fabrício, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Ou seja, a gente tem assim, esse quarteto defensivo do Flamengo com Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira voltando e Ayrton Lucas. Aí ele vai botar o Léo Ortiz de segundo volante. O Léo Ortiz vinha muito bem de segundo volante. Era o que muita gente vinha falando. E quando ele era puxado de volta para a zaga, perdia um pouco de potência no meio campo, de pegada e qualidade no toque. E aí ele acabou cedendo aos comentários e também ele não é cego, né? Ele viu o que estava acontecendo. O cara entrava ali no meio. O cara é zagueiro e tá, vou botar meus volantes do banco. Irmão, o cara tá entrando e tá jogando, ele tá fazendo acontecer. Aí, se você acha que um zagueiro atuar de volante queima os seus volantes, aí é você que tem que resolver e se virar. Mas, aparentemente, ele entendeu que ele precisa do Léo Ortiz como um volante ali. E aí tem uma dúvida, né? Que o Pulgar jogou ontem. Então, ele chega para esse jogo, só que com uma minutagem alta. E aí há uma dúvida entre o Everton Araújo e o Alan. E o próprio Pulgar, né? Vamos fazer ali. Mas, João, eu assisti o jogo do Chile, eu acho que ele se desgastou bem, cara. Dificilmente ele vai ser um cara que, se pá, nem pega um minuto ou outro aí, senão nem seja... Sabe aquela relação que tu é cortada ali de última hora? Porém, como é uma decisão, né? Dificilmente vão querer cortar. Aí a gente tem um Gerson, que teve poucos minutos pela seleção aí, mas um cara que provavelmente já vai ser titular. A gente também tem o Arrascaeta voltando, como eu falei, na minha humilde opinião, não havia a necessidade, mas acredito que também, se ele não colocasse o Arrascaeta, ele ia ter que colocar o Carlinhos, e algo que ele não está querendo fazer muito, até porque a dupla de ataque vai ser Luiz Araújo e Bruno Henrique. Só que tem uma coisinha engraçada nessa dupla de ataque aqui, que é a seguinte situação. O Bruno Henrique, normalmente ele joga aberto pela esquerda. Há quem diga que o Flamengo vem no 4-4-2, não vem no 4-3-3. Normalmente, quando eles usam o Luiz Araújo, eles usam o Luiz Araújo na ponta direita. Pode ser que com a bola no pé, o Flamengo jogue num possível 4-3-3, com o Gerson caindo um pouco pelo lado esquerdo, o Arrascaeta um pouco centralizado, porém flutuando, e as ultrapassagens de um cara que o Bahia tem que tomar cuidado, que é o Ayrton Lucas. É um cara que vai enfrentar um outro cara que, na minha humilde opinião, é o Arias, que hoje é o melhor lateral direito do Brasil, do Campeonato Brasileiro, mas o Ayrton Lucas é um cavalo. Sei lá, aquele cara tem nas pernas, tá de brincadeira, filho. Ele passa igual o Hamilton na época boa dele com a Mercedes, filho. Pô, os caras lá fazendo uma força absurda para correr, o cara nem precisava abrir a asa para passar. Para quem entende de Fórmula 1 deve estar rindo à toa. E aí tem o Luiz Araújo e Bruno Henrique aí finalizando essa possível escalação do Flamengo para amanhã. Antônio Jacques, tendo em vista o Flamengo, eu quero pedir que você fale de como deve vir o Bahia amanhã. É aqueles 11 que a gente já está acostumado e não muda? Ou você acha que o Rogério vai aprontar para cima da gente? Eu queria que ele mudasse. Eu queria acreditar que o Rogério ia fazer pelo menos 1 ou 2 mudanças no time. Um Ademir, talvez, ali no ataque, um Lúcio Rodrigues, mas eu duvido muito, tá, João? Acho que vão ser os 11 que a gente já conhece, os 11 que a gente já imagina, os 11 que a gente já deixa ali anotadinho que vai entrar em campo, né? Que vão entrar em campo, né? Eu acho que o Bahia vai buscar manter esse estilo de jogo de controle, né, de toque de bola, mas é o que eu falei, é uma boa você manter a posse de bola, você manter o controle de um jogo que você precisa ganhar, mas você precisa ser efetivo, cara, você precisa transformar essa posse de bola em gol, e esse time,
que vem jogando, que é um time que a gente já conhece de cabo a rabo, né? É um time que a gente já tá gravado na cabeça, pode fornecer isso sim, pode trazer isso sim, né? Então, por mais que eu realmente ache que seria um jogo interessante para o Rogério tentar uma coisa diferente, tentar um Ademir no ataque, que é um jogador de mais velocidade, né? Tentar mudar ali o esquema, tentar fazer algum tipo de alteração, eu duvido muito. Eu acho que vão ser os 11 que a gente já conhece. E aí, sendo os 11 que a gente já conhece, a gente tem duas facas, né, muito claras. Uma faca afiada, que é a posse de bola e a letalidade, e uma faca cega, que é uma questão justamente do arame liso, do arroz de festa, do cerca-cerca que não come. O que é que você acha que o Bahia vai trazer para amanhã? A letalidade ou o arame liso? Eu não sei o que o Bahia vai trazer, eu sei que o Bahia precisa ser letal, João. Jogar contra o Flamengo em qualquer circunstância é um jogo onde você não pode errar e você tem que aproveitar as chances que são lhe dadas no jogo, né? E o Bahia precisa disso. O Bahia precisa fazer o que fez em agosto de 2019, que deu 3-0 aqui na Fonte Nova. O Bahia foi letal. O Bahia teve as oportunidades, o Bahia soube ser letal. Eu espero de verdade que o Rogério Ceni entenda isso.